O Ação Nacional está de volta. Hoje nós estamos falando sobre a dignidade dos trabalhadores e o que isso implica. Nossa entrevista é com o advogado, mestre em Direitos Humanos e especialista em bioética, Carlos Ferrara Júnior. Bom, a gente falou um pouquinho sobre essa questão, explicando propriamente dito que era a dignidade humana. E nesse bloco eu queria aprofundar um outro tema aqui. Em que consiste também a autonomia e como o trabalhador pode ser prejudicado na sua autonomia? Até que ponto a gente pode dizer, bom, existe essa autonomia aqui para você atuar? Veja, né? Dentro do contrato de trabalho, o empregador, ao admitir o empregado, ele dirige a prestação pessoal de serviços dando ordens a esse empregado. A partir do momento em que ele aplica as tarefas ao empregado, este empregado vai trabalhar, vai traduzir aquelas ordens da forma que mais lhe adequar, né? E aí esse empregado, muitas vezes, pode não perceber que a autonomia concedida é alguma coisa benéfica para ele. Ele pode ser prejudicado nesta relação, uma vez que essa autonomia, muitas vezes, não vem atrelada a uma explicação de como atuar. Veja lá, eu lhe dou uma autonomia enquanto empregador, estamos aqui dentro de uma televisão, eu lhe dou autonomia para entrevistar um professor Carlos Ferrara, por exemplo. Okay. Você tem as suas perguntas para fazer. Sim. E dentro da sua autonomia você pode mudá-las, você pode ir para um outro caminho se assim entender necessário, mas sempre não prejudicando a empresa, não prejudicando a entrevista, no caso o trabalho, não prejudicando até mesmo o entrevistador e o entrevistado. E nessa relação, o empregado, muitas vezes, com essa autonomia na mão que o empregador lhe dá, ele se perde no caminho. E ao se perder no caminho, ele pode ir para caminhos que prejudiquem a empresa e também prejudiquem a si próprio. Então essa autonomia ela deve ser muito responsável. Eu dou autonomia sim ao empregado, o empregado tem sim o direito de exercer a sua autonomia, que é aquilo que ele entende como possível dentro da sua capacidade, mas eu devo lhe explicar até que ponto ele pode ir. Por quê? Porque senão o empregado ele caminha, ele vai dando asas ao empregado, ele vai à frente e muitas vezes ele se perde nesse caminho e ele pode se sentir prejudicado dentro da empresa. Então posso dizer que a autonomia é uma espécie de liberdade? De liberdade, assim? Sem dúvida, é uma liberdade, na verdade é inerente ao empregado, é inerente ao cidadão, mas tem que ser uma autonomia responsável. Então para lhe dar autonomia, eu tenho que lhe ensinar a responsabilidade, né? Eu tenho que lhe dar uma autonomia para que você não fique prejudicado dentro da relação de trabalho. Porque não podemos esquecer que este empregado, já disse antes, ele é vulnerável dentro dessa relação. Ele aceita tudo que lhe é imposto ele aceita, por quê? Porque ele precisa trabalhar, ele precisa daquela remuneração para a sua subsistência. O que são as regras da empresa? As regras dentro da empresa. Toda empresa tem regras. Tem que chegar às 8 horas. Na entrevista ele disse, eu cheguei atrasado e o meu empregador me ridicularizou. Então são duas situações. O chegar atrasado, sim, merece uma punição. Seja ela pecuniária, com desconto, seja ela através de uma advertência, seja ela através de uma suspensão, se for reiterado. Mas o empregador não tem o direito de, dentro da sua autonomia, que você chegou atrasado e que será punido, lhe ridicularizar perante os outros. Essa é a questão. Sim. E o que são aí a beneficência e a maleficência? Veja só, são dois referenciais importantíssimos dentro da bioética. Vamos explicar isso. A beneficência é agir sempre dentro daquilo que não prejudica o cidadão. Então, eu vou fazer tudo de bom para o meu empregado. Vamos dar um exemplo aqui. A empresa deve agir com beneficência, sempre pensando no seu empregado enquanto digno dentro da empresa. Então, por exemplo, chegaram no café da manhã com o café posto para os empregados. Isso seria uma possibilidade. Mas, poxa vida, a empresa vai ter um gasto com isso? O sindicato determina que se faça assim? Não estou pensando naquilo que o sindicato determina. Eu estou pensando naquilo que fará bem ao meu empregado. Então, tudo aquilo que eu ajo dentro da relação de trabalho, ou dentro de qualquer relação, mas no caso específico da relação de trabalho, para beneficiar, para não causar mal ao meu empregado, isso nós traduzimos como beneficência. É um dos referenciais de maior importância dentro da bioética. E o outro, que é a não maleficência, é não prejudicá-lo. Então, por exemplo, como eu dei o exemplo aqui hoje ainda falando, eu lhe dou condições adequadas para o trabalho, porque se eu não lhe der, a sua produtividade cai.
E a sua produtividade caindo, eu posso inclusive lhe demitir por justa causa em algum momento. Então veja, eu estou lhe prejudicando. Eu tenho que ter ações dentro da empresa para garantir a sua autonomia, para que essa autonomia seja garantida não lhe prejudicando, ou seja, a não maleficência deve estar inserida nisso, e a beneficência para lhe trazer uma realidade de alegria dentro do trabalho. Nós chamamos isso, no mundo corporativo, de trabalho gratuito, gratuito entre aspas. Não é o trabalho voluntário. O voluntário é aquele que o cidadão faz no final de semana, na creche, na comunidade. Esse é o trabalho voluntário. O trabalho gratuito é aquele trabalho que o cidadão deve estar dentro da empresa não apenas pela remuneração. Ele deve estar dentro da empresa porque a empresa lhe deu a autonomia, porque a empresa lhe faz tantas coisas para lhe causar sempre a beneficência, sempre o bem e a não maleficência, ou seja, nunca prejudicar o cidadão. É difícil hoje em dia. Será que as empresas pensam nisso? Será que isso traduz em resultado de lucro no final do mês lá? Porque a empresa persegue o lucro, né? Nós vamos falar que sim. Depois nós comentaremos sobre isso. Com certeza. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui, porque a gente está vivendo um momento, desses últimos tempos aqui, é uma situação de crise que a gente pode ver. Nós temos visto um índice alto de demissões, muitas empresas renegociando com grupos de funcionários e tudo mais, diminuindo carga horária ou até redução salarial, né, que tem acontecido, que a gente tem visto na imprensa, demissões em massa e tudo mais, e umas chegando ao acordo de haver uma até redução em salariais. E aonde se enquadra isso? Eu estou fazendo um benefício, eu estou fazendo um malefício? Então, como é que... Veja como... Até que ponto, opa, eu tenho que aceitar isso, porque senão eu também vou perder meu emprego, mas a situação da empresa também se encontra difícil. Instável. Veja como todas essas relações são muito subjetivas, né? Como nós falamos lá, o assédio moral, será que é fácil de provar? Ele é subjetivo. Será que é melhor eu continuar empregado, continuar um dos dois lados desta relação de contrato de trabalho, empregado, com salário menor ou com remuneração diferenciada, mas para menos, mas garantindo o meu emprego? Ou é melhor, então, a empresa me dispensar e, diante disso, eu ir atrás de uma outra recolocação? Ocorre que aí nós temos que pensar sempre nos dois lados. Muitas vezes a empresa, estando lá em dificuldade financeira, também não tem condições de lhe mandar embora agora, porque ela teria que mandar uma série de empregados e para demitir ela tem que dispensar uma remuneração muito alta. A multa do fundo de garantia, as férias vencidas, todas aquelas verbas trabalhistas que nós conhecemos. Então o que ela faz? Ela celebra um acordo com o sindicato para melhorar para os dois. Eu vou continuar com esse empregado porque eu tenho que produzir, porque também se eu não produzir, eu não consigo esse resultado no final do mês. Mas só que eu vou ter esse empregado um menor tempo dentro da empresa, então vou reduzir o salário dele. Será que eu estou fazendo um benefício para o empregado? Então aí vai muito do individual. Algumas empresas adotam o sistema de demissão voluntária, programas de demissão voluntário, porque vejam, eu não consigo lhe manter naquele salário e naquela jornada. Vou lhe manter com uma remuneração menor. Você quer? Não quer? Então, vamos fazer um programa de demissão voluntária, ficando bom para os dois. Mas sempre pensando, eu tenho que respeitar a dignidade do trabalhador, eu tenho que garantir que esse trabalhador tenha autonomia dentro do processo, eu tenho que pensar sempre na beneficência desse trabalhador e nunca prejudicá-lo, ou seja, não maleficência também deve estar sempre intrínseca nesta relação. Para que tudo isso? Para que seja possível atingir uma justiça dentro das duas partes. E em que circunstância a justiça pode ser ferida? A justiça pode ser ferida no momento em que o empregado, sabendo lá que o empregador está passando por essa dificuldade, não aceita, por exemplo, ajudá-lo naquele momento. Isso poderia ser um momento de ferir a justiça daquela relação, porque ele está tentando ajudar o empregado, mantendo o seu emprego, e o empregado não quer, porque o empregado entende que é melhor ele procurar outro emprego. Mas aí ele diz, eu não tenho como lhe pagar agora a rescisão contratual, e o empregado mesmo assim sai. Então isso pode ser um momento de ferir a justiça entre as partes. O que é justiça, né? O que é ser justo? Ser justo é aquilo que para você, enquanto cidadão, ou para a empresa, enquanto empregadora, no caso, respeite todos esses princípios ou esses referenciais que nós citamos aqui.
Então também é algo subjetivo. Toda essa parte da bioética que cuida do ser humano desde o início da sua vida, todas as suas relações dentro da sociedade, trabalho, empresa e família e até sua morte, são relações muito subjetivas. Às vezes a mãe acredita que está educando o seu filho de uma forma adequada, mas muitas vezes não está. Mas não está para quem? Para o filho. O filho não entende aquilo como justo para a sua relação. Filho, tem que chegar às 10 horas. 10 horas? Poxa, é injusto. Poxa, tem que chegar às 11. Então, o empregado, a mesma coisa. Não, mas Poxa na minha época vida. era assim. Antigamente, a minha empresa tinha 5 pessoas e agora demitiram 4 e fiquei só eu. E só eu vou fazer a função dos 5. É injusto isso? Será que é injusto? Veja, a empresa está reorganizando as suas atividades. Então, não é injusto. É algo que a empresa pode fazer. Por quê? Porque a empresa, a CLT, de 43, na época de Getúlio Vargas, ela traduz uma realidade muito interessante. Ela diz no seu artigo 2º que o empregador, ele admite o empregado, ele assalaria, eu pago o seu salário, a sua remuneração, o risco do negócio é meu, mas eu dirijo a prestação pessoal dos seus serviços. Eu digo como ele deve ser. Vamos pensar numa relação de emprego mais familiar. A empregada doméstica e o seu empregador, né? Ela está tão próxima da família, ela fica o dia inteiro com aquela família. Ela vive no ambiente Vive no familiar. ambiente de trabalho da casa, da família, e às vezes ela confunde. Ela quer sentar para assistir a novela junto lá com os seus empregadores. Mas aí eu sou o empregador dela, né? E digo, eu não gosto de falar patrão, mas enfim, eu sou empregador, e digo, por favor, passe de novo a gola da minha camisa, ela está amassada. Eu posso fazer isso, é a ordem que eu posso dar dentro desse contrato de trabalho. Mas ela pode se sentir ofendida. Como? Passei, ele está mandando passar de novo. Agora estou assistindo novela. Eu estou assistindo novela, por exemplo. No intervalo então, eu passo. Por isso que aí a dignidade desse trabalhador, então pensando na novela, estipulou agora uma jornada de trabalho, por exemplo, para essa empregada doméstica. Já ela tem uma jornada, ela tem a jornada comum de 8 horas. Porque senão ela começaria lá com o café da manhã e terminaria com a ceia, né, da noite. Enfim, mas como lidar com essa situação de poder dentro da casa? O que é a justiça para os dois? É justo pedir para passar, por exemplo, de novo a gola dessa camisa? É justo para pedir para o empregado fazer um novo jantar porque eu não gostei daquele que ele preparou? É muito complicado. É bem complicado. É bem complicado. Bom, esse é o Programação Nacional. Nós estamos falando hoje sobre dignidade dos trabalhadores e vamos falar no próximo bloco sobre doenças ocupacionais e outras coisas mais. Fique com a gente.